E também eu acho que propósito não é uma coisa que ninguém pensa até entrar em alguma crise, né? Você entra numa crise financeira ou uma crise existencial, muita gente passa por crise existencial porque eu estou aqui nessa terra, uma crise emocional, como um ataque de pânico, como uma crise de ansiedade, Certo. uma depressão, e rapidamente você começa a pensar sobre por que eu estou no meio dessa dificuldade e geralmente a palavra propósito vem na mente. O propósito é uma coisa simples de se explicar. Primeiro, o propósito é tudo aquilo que você vai fazer a vida toda, mas as pessoas que saem ganhando, não você. Certo. Então, por exemplo, a sua profissão, ela não é o seu propósito. Ela pode estar até conectada ao propósito, mas não necessariamente é. Porque você que ganha o salário daquela profissão. Certo. Agora, por exemplo, eu como pregador, né, eu quando estou pregando, são as pessoas que estão recebendo aquela mensagem de alguma forma estão crescendo. Por exemplo, assim, mas você prega para Deus? Eu falei, não, prego para as pessoas, não tem como você pregar para Deus, ele sabe mais do que eu. Eu não tenho nada para pregar para Deus, eu prego para as pessoas mesmo, né? Mas eu faço isso como um chamado, como um propósito. Só que o que a gente tem que entender é que as pessoas também fantasiam muito sobre propósito. Certo. Propósito é algo simples. Por exemplo, para você vai ser simples ter certeza do seu propósito. Se a internet acabasse hoje o teu dinheiro é feito na internet, né? A forma como você Grande parte. ajuda as pessoas é feito na internet. Começou na internet, né? Se a internet acabasse hoje, não existe mais agora internet, o que você faria? Já parou para pensar? Porque o que acontece? A maioria das pessoas, elas confundem a ferramenta de cumprimento do propósito com o propósito. Eu estava com uma dupla sertaneja muito famosa aqui no Brasil, esses dias viajando. Ele falou, cara, que o meu propósito de vida é cantar. Eu falei, não, mano. Então quer dizer que se der um nódulo nas tuas cordas Exato. vocais, acabou o teu propósito de vida, você pode morrer? Cantar é uma ferramenta, né? E da mesma forma que, por exemplo, fazer negócios na internet é só uma ferramenta do teu propósito. Canal. O que fica claro para mim, por exemplo, do Marcos Paulo, é que o teu propósito de vida está muito conectado a melhorar a vida das pessoas através de algum tipo de empreendimento. Isso é um tipo de propósito. Então, por exemplo, se não fosse a internet, ia ser imobiliário. Se não fosse imobiliário, ia ser agropecuário. Mas você ia dar um jeito de chamar as pessoas, educá-las naquilo que você está fazendo. Total. Quando você começa a dar para as pessoas, principalmente educação, porque às vezes você dá oportunidade, a pessoa não aproveita, você dá dinheiro, a pessoa joga fora porque não sabe lidar, mas quando você dá educação, é a melhor chance que você está dando. Então, tem gente que tem um propósito de vida de transformar a vida das pessoas, que é o caso de grandes palestrantes, tem gente que tem a capacidade de melhorar a vida das pessoas, que eu acho que é o teu caso. Olhando de longe, eu vejo o seguinte, se eu começar a te escutar, eu vou melhorar, como melhorei em algumas coisas de venda na internet escutando. Então, tipo assim, legal, eu vou escutar o Marcos Paulo, porque isso que ele faz é verdade. A parte verdadeira do ser humano, porque tem várias partes mascaradas de todo ser humano, mas a parte verdadeira revela muito do propósito, cara. Isso realmente é verdade na vida dele. Cara, isso realmente muda a vida das pessoas e você tem facilidade em fazer. Então isso quer dizer que quando você pega alguma coisa, você consegue melhorar a vida da pessoa. Eu ganho mais dinheiro se eu te escuto. Eu melhoro tal coisa na minha vida se eu te escuto. Então tem esses propósitos. O meu propósito de vida, por exemplo, é treinar as pessoas para o fim, para elas terminarem bem. Eu sempre penso nisso. O meu primeiro desafio é eu terminar bem. Porque o que eu tenho isso hoje não quer dizer absolutamente nada. Se eu fizer uma besteira, amanhã acaba tudo. Certo. Se eu não lidar bem com o meu dinheiro, amanhã eu morro pobre. Se eu falhar com a minha esposa, eu perco minha família. Se eu falhar com Deus, eu perco minha intimidade. Então, nada é garantido nessa vida. A gente tem que lutar todos os dias para construir o nosso fim. E é por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Se você cuida do teu corpo, você tem que cuidar pelo menos 5 vezes por semana. Não é uma vez por semana que você vai na academia. Tem que ir pelo menos 4, 5 vezes. Ou seja, cuidar é uma coisa diária, cara. Quando a Bíblia diz que a gente tem que cuidar para não cair, olha para o teu propósito, olha para a tua família, olha para as coisas que eu já te entreguei. Não me pede mais se você já não está administrando bem o que eu já entreguei. São vários tipos de cuidado que a gente tem que ter. E tudo isso sempre está conectado ao propósito. Então eu paro para pensar, mesmo na época de antes de eu quebrar, que eu tinha agência de turismo, eu sempre quis de alguma forma treinar as pessoas. Eu lembro que eu levava as pessoas para Israel, né, porque eu tinha agência, e falava, por que a gente não passa na Universidade Hebraica de Jerusalém e faz um curso de Apocalipse? Eu era muito ligado à teologia nessa época. Eu sempre queria preparar as pessoas, mesmo estando no turismo. Legal. Sempre foi uma tendência minha. Então, quando eu me descobri como pregador, como treinador de pessoas, que isso sempre teve em mim, me descobri porque não cai do céu, já estava em mim.
Eu só não percebia. Meus resultados começaram a chegar. Geralmente, seus resultados vão estar ligados ao cumprimento do seu propósito, ainda que você não tenha claro o que é esse propósito. Eu não tenho dúvida que enquanto você estiver melhorando a vida das pessoas, não vai parar de vir resultados para a sua vida. E a pessoa que está escutando a gente, quando você descobre o seu propósito, ou mesmo que sem perceber, ou seja, sem intenção, você está cumprindo o seu propósito, não tem como não ter resultado. Então, um sintoma para saber se está no propósito não seria os frutos, o resultado. A Bíblia diz, pelos frutos se conhece a árvore. Então, você sempre vai dar fruto que está conectado ao tipo de árvore que você é. Então, o limoeiro vai dar limão. Então, o seu propósito ele vai ficar claro através dos seus resultados. Por exemplo, existem propósitos que estão conectados a legado. O apóstolo Paulo, ele morreu pobre, cara. E um cara daquele tamanho não era para morrer pobre. Mas é que o propósito dele não está conectado à riqueza, está conectado a legado. Passaram-se 2000 anos da morte do apóstolo Paulo, a gente está aqui falando dele numa cidade que ele nunca nem apareceu. Certo. Isso é legado. Tem propósitos que conectam a legado, tem propósitos que conectam a finanças. E quando eu digo finanças, como o propósito está ligado a outras pessoas, está ligado a uma riqueza que vai ser distribuída a outros. Ou seja, você vai dar muito emprego, você vai, através desse dinheiro, fornecer muita educação para quem nunca teria. Então, cada propósito gera um tipo de resultado. E o problema é que as pessoas, elas desejam o resultado tal, mas não querem viver o propósito que provoca esse resultado. Processo para chegar lá, né? Não quer, as pessoas não querem. Então, tipo assim, a maioria das coisas que as pessoas estão desejando em casa agora, elas nunca vão ter, porque elas não estão dispostas a sair da cama agora, sair do sofá agora e fazer o que tem que fazer. Há pouco tempo atrás eu estava 12 quilos mais gordo, 11 quilos mais gordo, e há 3 anos atrás eu estava 20 quilos mais gordo. Aí eu olhava as pessoas mais magras, as pessoas que treinavam, e falava assim, nada a ver isso aí, sabe o que é isso? Que não está buscando conhecimento, porque o cara que tem buscando conhecimento não tem tempo para ficar fazendo isso. É claro, você sempre vai dar uma desculpa para poder continuar escravizado na tua falta de resultados. E aí um dia eu resolvi, cara, por que eu não posso ser tudo? Por que eu não posso continuar buscando conhecimento, também cuidar da saúde e também... Então eu fui tomando atitude, eu saí, a melhor coisa que você pode fazer é sair agora da onde você está e começar a fazer algo para provocar o resultado que você está sonhando. Então se eu quero terminar bem a vida, eu preciso fazer várias coisas todos os dias. Se eu quero ter saúde física, eu preciso treinar e cuidar da minha alimentação todos os dias. Se eu quero ser um cara bom nas finanças, eu quero prosperar financeiramente, eu preciso fazer coisas que alimentem meu empreendedorismo, alimentem meus negócios todos os dias. Então, não é o que você faz às vezes, é o que você faz todo dia que determina o teu destino. Boa.